Bem, meus queridos e minhas queridas, nós podemos começar a nossa reflexão da liturgia da palavra de hoje a partir do texto do Santo Evangelho, creio eu, pegando já o finalzinho do Evangelho. Esse texto muito breve, né? Mateus 22, 34 a 40. Mas o finalzinho, Jesus diz assim: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Veja, dependem exclusivamente desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas. O que é que Jesus está dizendo com toda a lei e os profetas? A lei e os profetas era o nome antigo da Bíblia. Não havia esse nome, né? Bíblia é uma palavra praticamente moderna da língua grega, biblos, livros no plural, ou então coleção de livros, biblioteca. De fato, a Bíblia é um livro de 73 livros para nós católicos, né? Portanto, Bíblia é uma palavra relativamente recente, mas antigamente, no Antigo Testamento principalmente, mas também no Novo, se referia à Bíblia como as Escrituras. Paulo, por exemplo, fala muito nas Escrituras, né? Já é mais para o Novo Testamento, de fato. Ou então como a lei e os profetas. Ou às vezes ainda, em algumas versões, a lei, os profetas e os salmos. Porque são as três vertentes que de fato constituem a Bíblia enquanto revelação de Deus, palavra divina. A lei, as diretrizes, as orientações de Deus. Os profetas, a graça e o dom de colocar essa palavra dentro, como bem diz Ezequiel, dentro do coração do homem, na vida realmente do povo. E os salmos, a oração que faz a gente colocar a palavra dentro da gente. Não se coloca a palavra dentro da gente apenas estudando Bíblia, fazendo teologia de Bíblia, decorando Bíblia. Isso não quer dizer que a palavra esteja dentro do coração da gente. A gente coloca a palavra dentro do coração da gente, orando, rezando a própria palavra no Espírito Santo, que é o seu autor primeiro e imediato. Então, por isso se chamava a lei, os profetas e os salmos. Hoje aqui no Evangelho, Jesus se refere à lei e os profetas. Dependem dos dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Isso quer dizer aquilo que São Paulo depois interpretou belíssimamente. São Paulo disse: a caridade é o vínculo da perfeição. O amor é a plenitude da lei. Quer dizer, a lei sem amor vira só guerra, vira intolerância. Os que fazem guerras, os que fazem torturas, os que fazem perseguição, muitos deles usam a lei, inclusive a lei ou as leis religiosas, né? Se reza até o Salmo 91, né, ou 90, 1000 cairão aos teus pés, 10.000 ao teu lado, mas tu sairás ileso e salvo, porque minha proteção está sobre ti. Se usa esse salmo para dizer: a gente mata os inimigos, eles cairão, serão destruídos. Quer dizer, em nome da lei, inclusive a lei de Deus, a lei religiosa, se fez já no passado e se faz hoje também guerras. E se fundamenta também muita intolerância, muita perseguição, muitas ideologias loucas. Então, por isso, veja, o amor é que faz cumprir toda a lei
e os profetas. Agora, esse amor tem que ser o amor cristão. Nós vivemos, infelizmente, de modo geral, em grande parte, né? Mais o amor platônico do que o amor cristão. Se convencionou em dizer que o amor platônico, quando a gente fala assim, é mais aquele amor romântico, um amor poético, um amor sentimental. Em outras palavras, o amor do abraço, abraço, do agarra, agarra, do fungar no congote, que infelizmente muitos, inclusive casais, não só de modo geral os cristãos, mas muitos casais vivem isso, né? O amor de uma lua de mel que não chega à consistência, não chega à realidade. Conto de fadas, né? Esse amor não é, obviamente, o amor cristão. O amor cristão é com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a tua alma. É o que diz Jesus aqui. Os fariseus lhe perguntam, né? Com segundas intenções, mais uma vez, para experimentar Jesus, eles perguntam qual é o maior mandamento. E Jesus diz, não tem maior, na verdade só tem um. Aqui em resumo é isso mesmo, só um que tem duas vertentes, é o amor, mas o amor horizontal e o amor vertical. Ou pode colocar na ordem também de amor vertical e amor horizontal. São João depois explicou isso, mas a gente não quer muito dar ouvido, a gente lê assim e faz um malabarismo religioso, né? Uma decoração assim de liturgia, né? Mas São João já tinha dito, quem diz amar a Deus não ama o próximo, está mentindo, porque está se enganando a si mesmo. E às vezes pensando que está enganando ao próprio Deus e aos outros. Mas veja, amar a Deus com todo o coração, quer dizer, essa dimensão do acolher a palavra dentro, no espírito, para que a religião do coração seja autêntica. Não é amar a Deus só com emoções. Hoje em dia, emotividade está se tornando sinônimo de espiritualidade. Ou seja, o pessoal está pensando que espiritualidade é emoção, é emotividade, né? Mas não, a religião do coração é a palavra a partir de dentro, a partir do íntimo, que nos dá o conhecimento de Deus, e assim como Abraão queremos caminhar lado a lado, caminhar ao seu lado. O que Adão tinha perdido, Abraão recuperou, né? Caminhar ao lado de Deus e Deus ao lado dele, a intimidade, a vida realmente de comunhão com Deus. Depois amar a Deus com a mente, isto é, o entendimento, a nossa inteligência a serviço de Deus. Nossa inteligência a serviço do Senhor, a serviço do bem. Aplicar a nossa inteligência para servir, compreendendo o sentido do nosso ser e do nosso agir cristãos. Isso é o amar com a mente, né? E depois amar com a alma, isso é, com toda a nossa energia. Aí sim entra a emoção, os sentimentos também, mas regidos pela vontade, a vontade fundamental de nos colocar realmente à disposição de Deus e dos irmãos para dar sentido à nossa existência, realizar de fato a nossa vocação e a nossa missão. É isso, amar com toda a alma, isso é, com toda a vida, com toda a vitalidade, né, do nosso ser, do nosso eu. A comunidade de Tessalônica, aqui retomo, encaixo aqui a segunda leitura, Paulo diz, olha, vocês estão de parabéns, não precisa nem a gente estar exortando, os apóstolos estarem exortando muito, porque vocês mesmos já falam entre vocês livremente do Evangelho, comunicam a palavra e vivem no serviço uns aos outros, testemunhando e dando bom exemplo
do sentido da fé cristã como comunidade. Então, mesmo com as tribulações, diz o apóstolo Paulo, mas vocês são bons exemplos. Isso é o amar com toda a vida, né? A vida colocada realmente a serviço, mas não para se sentir constrangido, sentir isso como um peso, né? Como uma imposição, não, mas com alegria, espontaneidade, a vida colocada a serviço, a energia, né? É o desafio de servir o Evangelho, de comunicar o Evangelho com frutos, não é comunicar o Evangelho como peça decorativa e litúrgica, mas o Evangelho com frutos concretos. Então, o amor cristão é esse amor pleno, o amor com o coração, a mente e a alma. Isto é, todo ser colocado à disposição da vida dos irmãos, a vida do mundo, porque entendemos que recebemos a vida por amor das mãos do Criador, das mãos de Deus. Assim sendo, meus irmãos, a gente tira a prova dos 9. Qual é a prova dos 9 desse amor cristão? A prova dos 9 está já no livro do Êxodo, que eu mencionei no início. É a primeira leitura de hoje. Não oprimas o migrante, a viúva e o órfão. Veja, eram as categorias mais pobres, mais vulneráveis, né, da época da Bíblia. Hoje a gente ouve assim, apesar de tanto problema ainda, sobretudo de migração, e o Papa Francisco tem falado tanto, sobretudo com essas guerras, essas duas guerras principalmente atuais, muita gente procurando um cantinho, um espaço para fugir da morte, inclusive, fugir da vida difícil ou a vida pior, né? E poucos até acolhem, abrem o coração, mas muitos virando as costas e preferindo oferecer ou deixar a pessoa continuar na vulnerabilidade e na dor. Acolher o migrante, ter a solidariedade para com os que estão à procura de uma pátria ou à procura de uma, de uma terra, de uma casa, de uma estabilidade. Essas coisas parece que não diz nada a gente, né? A gente vê assim a luta pela moradia, a busca pela terra, que é dom de Deus para todos, mas que poucos estão dominando. Basta olhar para Sergipe, né? Como é que Sergipe está feito o inventário. Parece até que Sergipe está todo no inventário de pouquíssimos que dominam, inclusive a terra mesmo, geograficamente, e uma grande massa sobrante. Pois é, foi Deus que fez a terra para todos. Ah, padre, mas tem o direito à propriedade. Está na lei, está na Constituição. Eu sei disso. Não é novidade nenhuma. Mas o direito à propriedade não dá o direito de deixar o outro na clandestinidade, o outro como acéfalo. Você tem o direito à propriedade que é digna para você, para a sua vida, mas isso não tem o direito à apropriação de tudo e deixar os outros na mão. Aí não tem ética, muito menos espiritualidade. Esse é o problema, que o pessoal por aí prega muito o direito à propriedade, como se fosse um direito à apropriação absoluta. E aí quem pode se apropria, quem não pode se arrepia. E parece que nada tem a ver com a fé. Não tem nada que toque nisso na espiritualidade, não tem nada com isso, porque a espiritualidade é levar as mãos para o céu, é virar o rostinho e os olhinhos piedosamente. Espiritualidade é cantar músicas melosas. Espiritualidade é parecer mais com Buda do que com Jesus. Para muitos é assim, né?
lamentavelmente. Então a palavra de Deus hoje está aqui, dizendo: não oprimas, não rejeites, não excluas as categorias mais sofridas, as categorias mais pobres. Isso é o núcleo da aliança, é o núcleo da lei de Deus. Está em toda a literatura bíblica, tanto a literatura sapiencial, como a literatura profética, como a própria Torá, né, a lei antiga de Moisés, que o Êxodo faz parte, né, inclusive. E está abundantemente nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, tantos outros escritos do Novo Testamento, dos Evangelhos, etc. Mas a nossa tendência é recortar a Bíblia, né? Para fazer aquelas fichinhas que agradam a gente, e o resto deixamos de lado. É triste isso, né? Inclusive entre os cristãos. Não desprezar os órfãos, o menino ou a menina que não tem mais pai ou mãe. Quer dizer, as famílias de Israel naquela época, do povo de Deus, tempo de Jesus, tudo rurais, trabalhavam nas roças, moravam na roça, no campo, né? Agricultores, não tinham recurso nenhum, nem previdência social, nem nada, que hoje a gente reclama, mas pelo menos já avançamos nesses aspectos. E eles não tinham nada disso. E aí quando morria pai e mãe, ou num acidente, ou mesmo por idade, por alguma situação de doença, para adotar uma criança era um sacrifício redobrado ou triplicado, porque muitos já tinham muitos filhos, as mulheres pariam muito, né? Não tinham a sofisticação de hoje. Então, para adotar mais um, era realmente muito esforço. E aí a palavra de Deus diz: não desprezar os órfãos, né? Dar atenção, fazer o sacrifício sim, em nome inclusive da fé e do valor da vida. E depois as viúvas, né? As viúvas do mesmo jeito, o marido morria, só trabalhava na roça, no campo, mal dava para comer, a mulher não tinha outra profissão nenhuma, né? O patrialismo, o patriarcalismo era muito forte e o machismo também, então só o homem trabalhava, a mulher ficava só dentro de casa, o homem morria, não tinha de que sobreviver a mulher. E agora? Então ficava a mulher abandonada, a mulher cada vez mais excluída, sofrida. Por isso que no Evangelho conta o óbolo da viúva, né? Nosso Senhor fala daquela viúva do Evangelho que nada tinha, 2 moedinhas ali, mas ela, com fé na providência, vai lá e coloca no tesouro do templo. E ele diz: foi isso que valeu, porque isso era a riqueza dela. Esses outros aí não deram de sua riqueza, deram da sua opulência, do que é supérfluo. Para Deus isso não interessa. Mas ela deu aquilo que era caro a si. Essas 2 moedinhas. Era a viúva, quer dizer, o símbolo, né, da fragilidade, da insegurança, da pobreza também financeira, econômica. Não me venham com essa história de que é uma fragilidade espiritual, não sei o quê, que a gente quer espiritualizar tudo, né? Para se desviar da realidade. Não, era fragilidade econômica mesmo, financeira. A mulher era pobre de dinheiro mesmo, de bens materiais. Tanto é assim que nosso Senhor diz, aquelas 2 moedinhas eram o que ela tinha. E ela nem pensou no dia de amanhã, mas por causa da sua fé, ela colocou no depósito ou no tesouro do templo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor nos dê a graça da conversão, que a palavra de Deus não se torne produto de camelô, porque hoje se fala tanto, todo mundo prega e o evangelho está por todo lado e a gente diz, oh, que coisa boa, mas por outro lado é triste, porque a palavra está virando assim produto de camelô. Quem for mais docinho vende mais, quem for mais docinho atrai mais, né? Chama mais atenção. Não, que o evangelho seja a palavra de conversão.
O Evangelho existe para isso, para nos converter. A mim, que estou falando, e que, como dizia Santo Agostinho, os ouvidos estão mais perto de minha boca. São os meus. A vocês que estão ouvindo, a todos nós, que a palavra de Deus nos ajude a realmente compreendermos, né? A compreendermos esse ensinamento do Senhor no final do mês missionário, para que possamos evangelizar e evangelizar com conteúdo, evangelizar de verdade. Não é evangelizar pensando no próprio umbigo, não é evangelizar fazendo politicagem para conseguir vender mais o produto do camelô, não é evangelizar com interesses no reino próprio e pessoal, mas realmente no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus. Que Nossa Senhora do Rosário, que nós celebramos nesse mês de outubro, né? Também, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, tantos outros. Mas a Virgem Maria do Rosário, a mulher orante, nos ensina a rezar bem, para que na oração coloquemos a palavra dentro de nós e assim vivamos a orientação, a diretriz do Senhor. Nossa Senhora Aparecida, ajude, ilumine nosso Brasil, das autoridades até cada um de nós, para que a gente entenda o que é realmente a espiritualidade cristã e o sentido verdadeiro do Evangelho.